Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e vamos tirar daqui 2 versículos, 1 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz com que essa palavra entre no nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente já falou sobre esse assunto tantas vezes, a questão da confusão entre liberdade e libertinagem. E a gente precisa compreender que até mesmo a liberdade, ela precisa de equilíbrio. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse contexto. Ele confronta seus leitores daquela região da Galácia, que estavam se deixando levar pela ação dos judaizantes daqueles dias. Eles queriam obrigar os gentios a se circuncidarem para só então se tornarem cristãos. Nos versículos citados, o apóstolo Paulo chama atenção para 2 verdades incontestáveis. Primeira, eles precisavam se revestir da nova liberdade em Cristo e não se deixar levar outra vez por nenhum jugo de escravidão. E ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Segunda verdade, deveriam também ter cuidado para não se deixar levar pela carnalidade. Há uma linha tênue entre liberdade e libertinagem. Então, precisamos estar bem atentos. E Paulo diz que eles deveriam servir uns aos outros em amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aqui cabe algumas considerações sobre esse assunto. Um assunto que é tão discutido, tão falado, mas tão pouco atentado. As pessoas atentam pouco para essa questão. Desde os dias antigos, que muitos falsos ensinos têm entrado sorrateiramente pelas igrejas com o fim de perverter a sã doutrina na cabeça dos mal instruídos. Essa ação maligna é orquestrada pelo adversário através dos seus muitos, inúmeros secretários. O ditado popular diz que quando ele não vem, manda o secretário. Pense no sujeito para ter secretário. O propósito disso é trazer prejuízo e embaraço à causa do reino. Dentre esses ensinos encontramos tanto a escravidão de usos e costumes, quanto o extremo oposto, que é a liberdade associada à carnalidade. São extremos que devem ser evitados e combatidos com veemência dentro das comunidades. Todo extremo é prejudicial. E a gente precisa ter isso muito claro em relação a absolutamente tudo. Todo extremo é fanatismo, é algo que não provém de Deus. E aí deve prevalecer o quê? O equilíbrio. Até mesmo a liberdade precisa de equilíbrio, repito. Segundo lugar, nesses dias, ou alguns dias atrás, falamos sobre algo que deve balizar o nosso viver em comunhão. Unidade no que é essencial, liberdade no que não é, e caridade em todas as coisas. E aí, caridade com todas as pessoas e suas percepções equivocadas. Contudo, essa caridade não significa pactuar com falsos ensinos e as falsas heresias e as heresias anunciadas. Tenhamos em mente
que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, de modo nenhum conseguiremos compreender as verdades espirituais contidas na sua palavra. Por isso é tão importante, antes de abrirmos a palavra, orarmos para que o Santo Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que ele ensina. A própria palavra de Deus diz, por meio do autor de Eclesiastes, que a moderação, ou seja, o equilíbrio em tudo, a moderação em tudo é boa. Ensino reforçado pelo apóstolo Paulo em vários dos seus escritos. Quanta intemperança no nosso meio. Quanto radicalismo, aí eu repito, todo radicalismo, ele é prejudicial. Ele leva a fazer coisas terríveis e contrárias à vontade de Deus. Tenho ouvido muitas pessoas que, apesar de terem sido alcançadas visivelmente pela graça salvadora de Cristo, ainda permanecem miseravelmente infelizes. Alguns até já partiram desta terra, mas tiveram uma vida de miseravelmente infelizes. Eram pessoas extremamente tristes, que estavam o tempo todo cabisbaixas, entristecidas, angustiadas de espírito, por causa das lideranças que haviam sobre elas. Elas viviam subjugadas por doutrinas manipuladas dolosamente pelos que querem aprisionar suas almas. São aqueles caçadores de almas que querem que as ovelhas dependam deles, não de Deus. Então, abre o olho, presta atenção, vá se instruir na palavra em nome de Jesus. E novamente chamo a atenção para a prudência dos cristãos bereanos. Eles iam checar tudo o que ouviam nas pregações para ver se as coisas se passavam realmente daquela forma. É preciso resgatar na igreja esse ensino dos bereanos, esse ensino prudente dos bereanos. Vamos checar, conferir coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Você ouviu uma palavra aqui na comunidade? Vá para casa, abra sua Bíblia, vá checar, vá conferir versículos e versículos bíblicos para ver se as coisas se passam realmente assim. E no final das contas, o que é que nós aprendemos aqui? Que tomara que conseguimos aprender, ou que consigamos aprender. Primeiro, aos que transformam em libertinagem a graça de Deus. Com relação a esses, diz Judas em sua epístola, Judas não Iscariotes, viu? Preste atenção. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola, ele fala o seguinte, uma das epístolas de Paulo, ele fala o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que ele resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Isso é o que fala o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. E por último, diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Livres dos grilhões do mundo com suas teias do engano, podemos fazer a vontade de Deus. Liberdade não é libertinagem. E até mesmo a liberdade, ela precisa de equilíbrio. Que nós possamos atentar para isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelas nossas impossibilidades, que não são poucas, sobretudo no tempo que se chama hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial,
Recebe agora, Senhor, segundo a tua santa e excelsa vontade, as nossas impossibilidades. Se for da tua vontade, Senhor, vontade soberana, que é boa, agradável e perfeita, que elas se transformem em impossibilidades. Que o Senhor visite nesse instante os enfermos, os angustiados de espírito, os depressivos, aqueles que estão passando por litígios familiares, nossas famílias, Senhor, nossa comunidade inteira, e que o teu nome em todas essas coisas seja em tudo glorificado. Nós já oramos e te agradecemos pelas respostas, repito, segundo tua santa, excelsa e soberana vontade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe poderosamente.